Esta disciplina torná-lo irreconhecível. É isso que procura. Miyamoto Musashi conseguiu isso e tornou-se o maior filósofo samurai da história. O seu livro, Os Cinco Anéis, contém um sistema completo para alcançar esta disciplina. Os Cinco Anéis ensinam 5 princípios que o transformarão de fraco a indomável. No final, saberá exatamente como usar estes princípios para se tornar disciplinado para além da medida. Vamos começar pelo Anel da Terra, que mostra até onde é preciso ir. O Anel da Terra ensina uma autoavaliação rigorosa. A maioria das pessoas pensa que está ocupada. Elas não estão. Elas estão distraídas. Musashi escreveu: o caminho do guerreiro é o duplo caminho da caneta e da espada. Ele quis dizer que precisa de treinar a sua mente e o seu corpo de forma igual. Mas primeiro deve perceber onde eles realmente estão. Depois de derrotar Sasaki Kajira no seu duelo mais famoso, Musashi não festejou. Isolou-se numa caverna durante 2 anos, estudando as suas fraquezas. Um vencedor passa 2 anos a analisar por que razão quase perdeu. Esta é a mentalidade do anel terrestre. Vamos ver como é hoje. Considera um homem que se considera produtivo. Vamos chamar-lhe Gohan. Acorda cansado, pega no telemóvel e verifica o e-mail na cama. A começar o dia de forma produtiva, diz a si mesmo. Chega atrasado ao trabalho, abre 15 separadores do browser, alterna entre tarefas e passa a hora de almoço a ver vídeos durante 1h30. À tarde, mais troca de separadores, mais verificação do telemóvel. Regressa à casa e encontra uma família exausta de tanto trabalho. Parece-lhe familiar. Gohan decidiu monitorizar como utiliza cada minuto da semana. Os resultados: 6 horas por dia ao telefone. 2 horas de trabalho realmente focado. 8 horas de ocupação que não produzem nada. O princípio do anel terrestre. Conheça os detalhes e o panorama geral. Musashi pretendia conhecer todos os aspectos e o todo ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não conhece nenhum dos dois. A monitorização revela a verdade. Não está ocupado, é fraco, não tem problemas de tempo, tem problemas de foco, não precisa de mais horas, precisa de usar as que tem. A revelação de Gohan atingiu-o em cheio. Ele não era uma máquina de produtividade que lutava contra o tempo. Era um viciado em distrações, mentindo a si mesmo. A sua agenda preenchida era um trânsito vazio, os seus dias exaustivos eram autotraição. A maioria das pessoas descobre que só é verdadeiramente produtiva durante 2 a 3 horas por dia. O resto é trabalho falso, ocupação, evasão disfarçada de esforço. É por isso que a motivação não funciona. Não consegue motivar-se para sair das suas ilusões. Precisa primeiro da honestidade do anel da terra. Acompanhe tudo. Veja a verdade nua e crua. Aceite que tem mentido a si próprio. A realidade não se importa com as suas desculpas. Musashi também não. Em Dakodo, escreveu: aceite tudo como é, não como quer que seja. Quando Gohan viu os seus números reais, tudo mudou. Não porque se esforçasse mais, mas porque não conseguia esquivar-se à verdade. 6 horas ao telefone, 2 horas de trabalho a sério, estes números estavam gravados no seu cérebro. Mas conhecer as suas fraquezas é apenas o primeiro passo. O que acontece quando tenta mudar, quando começa realmente a trabalhar na disciplina? É aqui que o anel de água entra em ação. O anel de terra mostra a realidade, mas o anel de água ensina o que fazer quando a realidade resiste. Gohan viu a verdade. 6 horas desperdiçadas, 2 horas produtivas. A sua resposta é uma reformulação completa da sua vida. Acordar às 4 da manhã, 2 horas de treino, 8 horas de trabalho intenso, banho frio, meditação, 2 horas de leitura à noite. No primeiro dia, durou até às 6 da manhã, colapsou e desistiu ao meio-dia. É aqui que o anel de água salva. Musashi escreveu que a água toma a forma do seu recipiente. As pessoas pensam que isso significa ser flexível. Errado. Significa deixar de lutar contra a realidade com planos fantasiosos. Ninguém conta que, no início da sua carreira, Musashi nunca utilizou a mesma arma 2 vezes nos seus primeiros 20 duelos. Uma espada, uma lança, um bastão de madeira, mãos nuas. Por quê? Aprendeu que os planos rígidos desmoronam perante a realidade. O erro de Gohan é universal. Vê as suas fraquezas e cria um horário perfeito, precisão militar, flexibilidade zero. A realidade ataca, você falha e desiste porque não é suficientemente disciplinado. Errado, não é acoso o suficiente. Foi isso que Gohan percebeu. Em vez de acordar às 4 da manhã, acordou 30 minutos mais cedo do que o habitual. Em vez de 2 horas de treino, fez 10 flexões. Em vez de 8 horas de trabalho intenso, 25 minutos de concentração.
Depois, uma pausa. Uma pena. Foi o que pensou Gon até à segunda semana, quando percebeu que tinha feito 70 flexões e 175 minutos de trabalho focado sem uma única falha. O princípio do anel de água em ação: fluir em torno dos obstáculos, não colidir com eles. Não consegue fazer 100 flexões, fazer 10, não consegue ler um capítulo, ler uma página, não consegue meditar durante 20 minutos, fazer 2, acha que é especial, acha que consegue saltar o básico. Até Musashi começou. Com espadas de madeira, passou anos a praticar golpes básicos antes do seu primeiro duelo a sério. Isto é genialidade estratégica, escreveu Musashi. Em estratégia, faça-o parecer distante quando está perto. Aplicado à disciplina. Faça o problema pensar que está a ganhar quando você está a ganhar. O seu cérebro espera que saia do ginásio depois de 10 minutos. Exercite-se 11. Espere desistir na página 1. Leia até à página 2. Cada pequena conquista reconstrói a sua identidade. Torna-se alguém que não desiste. Gon tinha descoberto algo importante. A disciplina não é um esforço heróico, é uma adaptação consistente. Quando 10 flexões se tornaram fáceis, fez 15. Quando 25 minutos pareceram curtos, fez 30. A água não parte pedras com força. Ela torna-as persistentes. Os seus hábitos são os mesmos. A pressão baixa e constante supera o esforço dramático todas as vezes. Na quarta semana, Gon acordava às 5 da manhã, naturalmente. Treinava 45 minutos todos os dias, fazendo 4 horas de trabalho intenso. Não porque estivesse a forçar-se, mas porque estava a nadar em direção a isso. Mas é aqui que a coisa se torna negra. Quando começa a haver progresso, precisamente quando está a ganhar impulso, um novo inimigo aparece. Um que destruiu mais guerreiros do que qualquer adversário externo. Anel de Fogo revela o que acontece quando se começa a vencer. Na quarta semana, Gon está a progredir, acordando às 5 da manhã, treinando todos os dias. Mas depois vê alguém a levantar no supino o dobro do seu peso corporal, alguém mais novo a fazer negócios milionários, alguém a correr maratonas enquanto se gaba dos seus treinos de 45 minutos. A raiva consome-o, sou patético. Como fiquei para trás? Qual é o sentido? Salta à próxima sessão de treino, depois a próxima. A queda começa. É aqui que o Anel de Fogo muda tudo. Em Os 5 Anéis, Musashi escreve sobre o fogo e a sua natureza, como se propaga, consome, transforma. A maioria das pessoas deixa que a raiva as consuma. Os guerreiros usam-na para se forjar. Musashi aprendeu isso ainda jovem. O seu pai morreu quando ele tinha 7 anos. Em vez de se tornar uma vítima, transformou a sua raiva em rotina. 14 horas de treino todos os dias, não apesar da raiva, mas por causa dela. Cada golpe da sua espada de madeira era alimentado pela raiva. Mas aqui está a chave. Dirigia-a para as suas fraquezas, não para si mesmo. Em Dokado, escreveu, não inveja o bem ou o mal dos outros. Não porque a inveja seja moralmente errada, mas porque desperdiça combustível precioso. Cada momento passado a zangar-se com o sucesso dos outros é a energia que pode usar para destruir a sua própria mediocridade. O princípio do Anel de Fogo é que a raiva da mediocridade é combustível, não fracasso. A reviravolta de Gon aconteceu num instante. Olhando para o espelho, exasperado com o seu progresso, quase disse, sou patético, mas parou. Recuso-me a permanecer patético. A mesma emoção, objeto diferente. Tudo mudou. Aquela voz que diz que não és bom o suficiente. Não é seu inimigo. É o seu sargento. O problema não é a voz, é você atacar-se a si próprio, não o problema. Gon começou a fazer o seguinte todas as noites, anotar o que o irrita em si próprio, especificamente, fazer apenas 30 flexões, verificar o telemóvel durante o trabalho profundo, comer porcarias ao almoço e transformar cada anotação numa tarefa para o dia seguinte, ficar zangado com 30 flexões, pelo menos 35 amanhã, ficar irritado ao verificar o telemóvel, amanhã o meu telemóvel ficar noutra divisão, escolhas alimentares irritantes, amanhã o jantar ser preparado à noite. As emoções são más e não más, é energia. A questão é para onde a direciona. Direciona a raiva para si e destrói-se. Direciona-a para as fraquezas e evolui. Gon descobriu um ritual diário. De manhã, reconheça o que detesta no seu estado atual. À noite, transforme esse ódio num plano para amanhã. As afirmações negativas são raiva produtiva. Em 2 semanas, o seu progresso duplicou, não porque encontrou motivação, mas porque deixou de desperdiçar a raiva na autodestruição e começou a usá-la para o autoaperfeiçoamento. A raiva sempre esteve lá, agora tinha um propósito, mas a própria raiva cria uma armadilha que já destruiu muitos samurais. O que acontece quando a raiva funciona,
quando começa a vencer, quando o progresso o faz sentir superior. 3 meses depois, Gan é um homem mudado. Acorda às 4h30 sem despertador. Sem flexões são fáceis. 4 horas de trabalho intenso todos os dias. Os amigos perguntam o que lhe aconteceu. A sua família acha que ele se juntou a uma seita. Depois os sussurros começam. Você conseguiu. Você está disciplinado agora. Pode relaxar. Deixa de contar o tempo, salta o planeamento noturno. Já não preciso disso. Eu consigo lidar com isso. Um dia de treino perdido passa a ser 3. As sessões de trabalho de 4 horas são reduzidas para 2. Em 2 semanas, perde metade dos seus ganhos. O anel de vento é feito para este momento. Moço escreveu no seu livro sobre o vento, escrevi sobre outras escolas de estratégia. As pessoas pensam que ele se estava a gabar. Não, ele estava a explicar porque é que nunca parou de aprender, mesmo depois de 30 vitórias consecutivas. É isso que está a faltar. Quem sabe? Aos 50 anos, tendo derrotado todas as escolas de espadas do Japão, Musashi disse, ainda não alcancei o caminho. 50 vitórias sem derrotas, e ainda se considerava um estudante. Por quê? Conheça o seu inimigo, conheça a sua espada. O inimigo não são outras pessoas, é uma versão de si que pensa que chegou lá. Musashi estudava obsessivamente outras escolas, não para roubar técnicas, mas para se manter humilde. Cada vez que achava que sabia tudo, encontrava uma abordagem que expunha as suas falhas. Isso mantinha-o afiado enquanto outros o amoleciam. Gon aprendeu isso da maneira mais difícil. No momento em que parou de rastrear, começou a cair. Não porque o rastreio tenha poderes mágicos, mas porque o mantém honesto. No momento em que pensa que não precisa de sistemas, já perdeu. Este é um contraste doloroso. Musashi, depois de 60 vitórias, sou estudante. Tu, ao fim de 60 dias, eu consigo lidar com isso. Permaneceu faminto depois de décadas. Relaxou depois de semanas. O anel do vento revelou algo mais profundo. Cada nível de disciplina tem os seus desafios. O desafio do principiante é começar. O desafio intermédio é a consistência. O desafio avançado é não acreditar que se é avançado. Gon instituiu uma nova regra. Todos os meses, estuda alguém melhor. Encontra alguém cuja disciplina faça a sua parecer fraca. Aprenda o caminho deles. Sinta-se novamente inadequado. Use este desconforto como uma bússola para o crescimento. É por isso que Musashi escreveu sobre outras escolas, não para as ridicularizar, mas para se lembrar de que era uma entre muitas abordagens, para permanecer curioso, para permanecer um estudante, para nunca deixar que a mestria se tornasse arrogância, mas para saber que é preciso permanecer humilde, e permanecer verdadeiramente humilde enquanto se vence. São coisas diferentes. O que nos leva ao anel final, aquele que a maioria nunca alcança, aquele que explica porque é que os verdadeiros mestres parecem tão diferentes de todos os outros. A batalha diária nunca termina. Ao fim de 6 meses, Gon embate contra uma parede, não física, mas existencial. Apercebe-se de algo que quase o destrói. Isto nunca ficará mais fácil. Nunca. Acordará às 4 da manhã para sempre. Mantendo a noção do tempo para sempre. Lutando contra as fraquezas para sempre. O pensamento deixa-o doente. Quando é que isto vai acabar? Quando posso simplesmente ser disciplinado? Nunca. Este é o ensinamento do Anel do Vazio. Dakado Musashi contém a resposta: aceita tudo como está. Não aceita derrota, aceita a realidade. E a realidade é esta: a disciplina é guerra, e a guerra nunca acaba. No vazio, há virtude e não mal. O vazio é o espaço onde a luta se torna natural, onde a dificuldade se torna normal, onde a disciplina deixa de ser algo que se faz e passa a ser quem se é. É isso que destrói a maioria das pessoas. Pensam que a disciplina é uma ponte para uma vida fácil. Treina arduamente agora, relaxe depois, crie hábitos agora, vive em piloto automático depois. Esta é a mentira que os faz desistir quando percebem que não há ponte sem fim. A transformação de Gon aconteceu num momento de clareza. Exausto, frustrado, pronto para desistir, fez a pergunta errada uma última vez: quando é que se tornará mais fácil? E a resposta foi: nunca. Estás a ficar mais forte. Mude, pare de perguntar quando será mais fácil. Comece a perguntar-se qual é a batalha de hoje. Porque é isso que abre o anel do vazio. Não se chega ao ponto em que a disciplina se torna fácil. Torna-se alguém que faz automaticamente coisas difíceis, não porque sejam fáceis, mas porque é isso que faz. Musashi pintava todos os dias não para se tornar artista, mas porque os guerreiros pintam.
Praticava a caligrafia não para se tornar escritor, mas porque os guerreiros escrevem. Não se tratava da atividade, mas da prática. Gon finalmente compreendeu: rastrear, treinar, acordar cedo, estes não são passos para outra coisa, são o objetivo, a prática eterna, o modo de vida que separa os guerreiros de todos os outros. O vazio não é vazio. Está cheio de aceitação. Aceitação de que amanhã lutará contra a preguiça. Aceitação de que marcará o tempo para sempre. Aceitação de que a guerra contra a mediocridade nunca acaba. Mas eis o paradoxo. Quando se aceita a luta eterna, esta deixa de ser uma luta. Torna-se a sua natureza. Como respirar. Não luta para respirar. Você simplesmente respira. A disciplina torna-se a mesma. Cada anel baseia-se no anterior. A terra mostra-lhe onde está. A água mantém-no em movimento. O fogo acelera o progresso. O vento mantém-no humilde. O vazio torna-o permanente. Ga não pergunta mais sobre finais. Ele pergunta sobre os começos. Que batalha está a começar hoje? Que fraqueza está a ser atacada hoje? Que crescimento está a acontecer hoje? Porque no vazio compreende algo belo. A luta não é o preço da disciplina. Lutar é disciplina. A guerra eterna não é algo que se suporta para se tornar disciplinado. É o que o torna disciplinado todos os dias, para sempre. E assim deve ser. Anéis estão à espera. A questão é: está pronto?